com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta que o portal Escola Dominical dá a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical no início da semana, para que os irmãos possam, durante a semana, estudarem a lição, estudar a revista, estudar os subsídios que nós fornecemos no nosso site, que está aí sendo sempre mostrado, www.portalebd.org.br, e também no LinkedIn, no Facebook, no Twitter do portal, os irmãos encontram também vários links a respeito desta lição. E se não houver problemas técnicos, os irmãos também podem assistir às 19 horas, horário de Brasília, aqui diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, a nossa aula interativa, onde os irmãos podem, inclusive, enviar perguntas e concluir o estudo da lição. Neste segundo trimestre de 2013, estamos estudando a família cristã no século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. E hoje iremos estudar a lição de número 11, que é o último bloco do trimestre. Nós estudamos o primeiro bloco, que era o lado de dentro da família. Da lição 2 até a lição 10, nós estudamos o lado de dentro da família. Os irmãos sabem que aqui na nossa capa, vou pedir para o irmão Silvio aqui mais uma vez mostrar a capa, existe uma porta. E toda a porta divide o ambiente em dois lados. O lado de dentro e o lado de fora. E nós estamos agora começando a estudar o lado de fora da família, ou seja, os relacionamentos da família com... Hoje vamos estudar com a Escola Bíblica Dominical. Na próxima aula, querendo Deus, estudaremos a relação da família com a igreja. E por fim, o relacionamento da família com a sociedade como um todo. Então nós estamos estudando agora o lado de fora da família, os relacionamentos da família com outros grupos. E nós vamos começar o estudo de hoje, é um estudo muito querido e muito caro a todo aluno e a todo professor da escola dominical. Porque nós vamos estudar sobre a família e a escola dominical. A família e a escola dominical. Nós estudamos já na lição de número 8. Se os irmãos não viram, vejam aí a pré-aula da lição número 8. Mas nós estudamos sobre a educação cristã. Desde a primeira lição, nós temos dito que uma das funções da família é a sua função educativa, a função de socialização. A família é a primeira escola das pessoas. A família é quem deve iniciar o aprendizado nosso. É por isso que se diz, quando alguém não tem educação, não tem bons modos, não tem bons princípios, o que é dito? É dito que aquela pessoa não teve berço, ou seja, ela não teve a preparação para a vida em sociedade, ela não teve a preparação para a convivência, porque isto é uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade da família. Mas o que nós temos verificado, irmãos, é que essa função educativa da família tem sido extremamente negligenciada, inclusive no que diz respeito à parte espiritual. Deus sempre quis que o homem fosse instruído espiritualmente. O homem, ele é um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança
de Deus. É o que está escrito lá em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e como tal, o homem não é pura matéria, pelo contrário. A Bíblia nos diz que o homem é corpo, alma e espírito. E deveria se relacionar com Deus. Mas para que o homem se relacione com Deus, há necessidade de Deus se revelar ao homem. Por quê? Porque não há como o homem atingir o tamanho de Deus, o pensamento de Deus, o caminho de Deus. Então Deus, querendo que o homem o adorasse, querendo que o homem se relacionasse com ele, desde o princípio quis instruir o homem nas coisas espirituais. Quando o homem foi formado, ele foi levado para o jardim que o próprio Deus plantou lá no Éden, para que pudesse cumprir o propósito que Deus queria para ele. Mas a Bíblia nos diz que na viração do dia, Deus vinha instruir o homem, Deus ia conversar com o homem, Deus ia compartilhar com o homem. E neste compartilhamento, nesta comunhão, Deus estava sempre ensinando o homem. Então nós vemos aqui que quando Deus vinha ao jardim na viração do dia, é o que a Bíblia nos revela lá em Gênesis 3:5, quando diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então Deus tinha prazer em ir ao encontro do homem. E toda vez que Deus ia ao encontro do homem, Deus ensinava para o homem as coisas espirituais, as coisas de Deus. É por isso que Deus tem interesse na educação espiritual do homem. E quando nós estamos falando em escola dominical, nós estamos falando de uma instituição que prossegue nos nossos dias este desejo de Deus de instruir o homem. Há alguns anos atrás, eu lia numa revista evangélica uma entrevista com uma grande liderança de uma das maiores denominações neopentecostais do Brasil. E esta grande liderança foi perguntada pelo repórter por que na sua denominação não havia escola dominical. E para minha tristeza, esta liderança, este líder evangélico, disse que o dia que mostrassem para ele na Bíblia a escola dominical, ele implantaria a escola dominical na sua denominação. Mas como ele não tinha achado escrito escola dominical na Bíblia, a sua denominação não tinha escola dominical. E eu fiquei muito triste ao ver tamanha ignorância. Provavelmente este líder evangélico também não acredita na Trindade, porque a palavra Trindade também não está na Bíblia. Mas a Bíblia toda fala da Trindade. E aqui nós já vemos no início da criação do homem que Deus queria instruir o homem espiritualmente. Então, a escola dominical, não está escrito na Bíblia escola dominical, mas o interesse de Deus de instruir o homem, isso está evidente. É o próprio Deus que na viração do dia vinha ao encontro do ser humano, do primeiro casal, para poder ensinar algo para o homem. Então, dizer que na sua denominação não tem escola dominical porque não está escrito escola dominical na Bíblia, é uma profunda ignorância. E nós diríamos mais ainda.
é estar agindo do lado do inimigo das nossas almas. Porque o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele foi bem claro ao dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se não temos o conhecimento de Deus, e este conhecimento deve ser adquirido, porque o homem não nasce sabendo tudo, ele nasce precisando aprender. Se ele não atingir o conhecimento, ele será destruído. O povo de Deus depende do conhecimento das coisas de Deus para poder sobreviver espiritualmente, para poder continuar sendo o povo de Deus. Então, este interesse de Deus de educar espiritualmente o ser humano está desde o princípio da criação, lá no Jardim do Éden. E é a partir do Jardim do Éden que, ao longo da história humana, nós vamos sempre encontrar Deus querendo instruir o homem, indo ao encontro do homem, ensinando o homem as coisas de Deus. Com Caim, não foi diferente. Deus foi ao encontro de Caim e disse para ele, lá no capítulo 4, versículo 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus vai a Caim e dá a Caim uma das mais importantes lições que o ser humano teve no campo espiritual. A lição de que ele deve fazer o bem para ser aceito por Deus. De que ele tem o poder de não ser dominado pelo pecado. Foi isso que Deus disse a Caim. Foi isso que Deus ensinou a Caim. Mas Deus ensina também a Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus ensina a Noé, Deus ensina a Abraão, Deus ensina a Isaac, a Jacó, a José, ao povo de Israel, dando a lei e a palavra Torá, que é a lei. Na verdade, a palavra Torá, em hebraico, significa instrução, ensino. Deus tem prazer em ensinar ao homem, quer ensinar ao homem, entregou a lei a Moisés para que Moisés entregasse a lei ao povo de Israel, para que Israel fosse instruído, para que Israel aprendesse de Deus. Então, a escola dominical é uma atividade na igreja que prossegue este interesse de Deus em instruir o homem. Por quê? Porque Deus quer que com o homem aconteça o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus se encarnou, o homem Jesus, a Bíblia diz que ele teve o seguinte desenvolvimento. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O nosso modelo, o nosso exemplo é Jesus, o homem perfeito, o homem que não pecou, o homem que é imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele caiu, ele pecou. E seus descendentes, está lá escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete foi criado à imagem e semelhança de Adão.
Todos nós temos essa natureza adâmica. Mas Jesus, não. Jesus foi criado por obra e graça do Espírito Santo. Ele não tinha natureza adâmica. Ele é o segundo Adão. E como segundo Adão, ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas ser imagem e semelhança de Deus exige crescimento em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. E esse crescimento só se dá pelo aprendizado. Aprendizado das coisas de Deus. O homem, ele precisa crescer em sabedoria. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele precisa crescer espiritualmente. Mas ele também precisa crescer fisicamente, materialmente. Jesus cresceu em estatura. Mas ele também tem que crescer em graça, no relacionamento com Deus. Tanto para com Deus como para com os homens. Esse é o modelo. E a igreja, e os nossos familiares, os nossos filhos, nós precisamos crescer espiritual e materialmente. Na sua função educativa, a família precisa promover o crescimento espiritual e o crescimento material dos seus filhos, dos seus integrantes. É por isso, como nós já estudamos na lição de número 8, que Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A família, como já estudamos na lição de número 8, é o primeiro lugar onde nós devemos aprender as coisas de Deus. É dever dos pais, em todo momento, em toda situação, doutrinar os seus filhos, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Mas a família, por si só, não dá o ensino completo. A família, por si só, ela pode falhar. E é por isso que quando Deus entregou a lei ao povo de Israel, embora tenha mandado os pais ensinar os seus filhos, ele também determinou, lá no capítulo 31 de Deuteronômio, está escrito o seguinte, a partir do versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão a possuir. Podia ser que a família, por algum motivo, não pudesse ensinar a doutrina, a palavra de Deus aos seus filhos. Ou porque os filhos eram órfãos, ou porque houve algum problema de invasão estrangeira. Os estrangeiros que vinham morar em Israel também não eram ensinados na lei. Então, por causa destas situações,
em que a família não podia dar conta do ensino, Deus estabeleceu a leitura septenal da lei. Ou seja, a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, os levitas, os filhos de Levi, a quem incumbia o ensino da lei para o povo, eles deveriam ler a lei para o povo. Juntar todos, desde as crianças, os homens, as mulheres, os estrangeiros, para que se alguém durante aqueles 7 anos ainda não tivesse aprendido a palavra de Deus, aprendessem agora, durante a festa dos tabernáculos. Então Deus já estabeleceu que os levitas, os sacerdotes, que deviam ensinar a lei ao povo, não só oferecer sacrifícios, mas ensinar a lei ao povo, eles complementassem, suplementassem o ensino de casa. Então Deus já quis no meio do seu povo que os sacerdotes, os levitas, ensinassem a lei, a palavra de Deus, para o povo, complementando, suplementando o ensino de casa. Mais uma vez vemos que Deus quer que o seu povo tenha o conhecimento. E é preciso que no meio do povo de Deus exista uma atividade de ensino da palavra, que não substitui o ensino de casa, mas complementa o ensino de casa. E ainda tem gente dizendo que não precisa ter escola dominical na igreja. Israel era o povo de Deus da antiga aliança. A igreja é o povo de Deus da nova aliança. E na igreja, assim como lá havia em Israel os levitas e os sacerdotes, que deveriam instruir o povo, na igreja também nós temos pessoas levantadas por Cristo para instruir o povo. Abra comigo a sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Olha o que está escrito no versículo 11. E ele mesmo, quer dizer Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Uma outra tradução diz mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o que nós percebemos aqui? Que na igreja, assim como lá em Israel havia os levitas e os sacerdotes para ensinarem o povo, complementando aquilo que a família não fizesse, na igreja também nós temos aqueles que são levantados por Deus como mestres, para que também tragam o conhecimento das coisas de Deus para o povo de Deus, para a igreja, para que o povo de Deus possa crescer. Nós já falamos do crescimento de Jesus, crescer em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então essa atividade de ensino é fundamental na igreja. Jesus levanta homens e mulheres para ensinar o povo. Ensino que complementa aquele ensino que é dado na família. E os apóstolos, sabendo disso, tinham todo cuidado com o ensino.
Quando a gente abre a Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 42, nós encontramos o seguinte: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Um dos trabalhos dos apóstolos era ensinar o povo de Deus. E eles tinham tanta importância para este trabalho que eles não abriam mão de fazer isso. Lá em Atos capítulo 6, quando houve a criação dos diáconos, por que eles separaram os diáconos? Para que os diáconos cuidassem da assistência social. Por quê? Porque eles disseram o seguinte, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. No versículo 4 eles disseram: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que era o ministério da palavra? Era pregação para os incrédulos, mas o ensino para os crentes. Que bom seria se hoje os nossos obreiros, os nossos ministros, os nossos oficiais tivessem esta mesma mente dos apóstolos e não se envolvessem tanto com as coisas deste mundo, mas se preocupassem no ministério da palavra e na oração. Então, na igreja havia necessidade do ensino. Os apóstolos, os anciãos, eles se dedicavam a ensinar a palavra de Deus para a igreja, completando aquilo que era feito na família. Paulo, quando ele dá seus conselhos a seu filho na fé Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso, ele deixa isso bem claro na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, ele disse o seguinte para Timóteo: Timóteo, você como pastor, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O verdadeiro obreiro, o verdadeiro ministro do evangelho, ele cuida de si mesmo e cuida do ensino, da doutrina. O ensino é necessário. A igreja precisa ensinar o seu povo. A igreja precisa ensinar os crentes. Precisa ensinar a palavra de Deus. De forma persistente, de forma contínua, de forma crescente. É isto que Deus quer da igreja. Mas depois dos dias dos apóstolos, ao longo dos séculos, nós vamos percebendo que este cuidado do ensino da palavra foi arrefecendo na igreja. Principalmente quando a igreja se misturou com o governo romano, a partir de Constantino, e aí multidões e multidões se disseram converter-se ao cristianismo. Mas, na verdade, essas pessoas não eram ensinadas na palavra de Deus. A igreja permitiu a entrada, as lideranças permitiram a entrada de costumes pagãos, de crendices, de práticas que não tinham nada a ver com a igreja. E a igreja foi se distanciando da palavra de Deus. E isto trouxe a paganização da igreja. Quando nós vemos o movimento que levou à formação da igreja romana, da igreja ortodoxa grega, essas igrejas que saíram da palavra.
uma série de superstições, de tradições, de crendices entraram na igreja. Por quê? Porque o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando as lideranças abandonaram o estudo das Escrituras, quando deixaram de ensinar as Escrituras para o povo ficou distante das Escrituras, nós tivemos uma caricatura da igreja. É verdade que sempre, ao longo da história da igreja, houve um remanescente fiel. Mas é somente com Martinho Lutero, na Reforma Protestante, que se vai voltar à constatação de que é preciso conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam de Cristo. João 5,39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sem as Escrituras, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem o ensino da palavra de Deus, o povo de Deus é destruído. O povo de Deus se envolve com o pecado. O povo de Deus é enganado. Nós lemos lá em Efésios, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, nós precisamos do aprendizado da palavra de Deus. E o que aconteceu ao longo da história da igreja está acontecendo hoje de novo entre os que se dizem evangélicos. Já não são poucas as igrejas, as denominações que não estudam a palavra, que não meditam na palavra. E o resultado disso é heresia, é engano, é crendice, é costume pagão entrando dentro da igreja. Quando Martinho Lutero viu uma pregação a respeito das indulgências, que já era uma invenção criada durante esse período, que se as pessoas fizessem boas obras, elas eliminariam o tempo que passariam no purgatório, que já foi outra invenção desse período. A Bíblia não fala nem de purgatório, e a Bíblia fala muito menos de que você possa criar créditos para diminuir o seu tempo de purgação. Quando Lutero viu aquelas pregações a respeito das indulgências lá na Alemanha, ele foi despertado pelo Espírito Santo e publicou aquelas 95 teses na Catedral de Wittenberg, onde ele, comparando a Bíblia com o que era pregado, com o que era ensinado, ele defendeu o retorno às Escrituras, mostrando que, principalmente a Epístola aos Romanos, dizia que o justo viverá da fé, que nós somos justificados, somos salvos pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Que tudo aquilo que havia sido criado durante alguns 1000 anos, alguns séculos, não estava na Bíblia, não era a palavra de Deus. Lutero, ele resgatou o estudo da palavra de Deus e a necessidade que o povo de Deus tinha de ser instruído na Bíblia Sagrada. Foi por isso que Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. E é com Lutero que nós vamos ver toda a preocupação que se tem e que hoje nós já perdemos, de a igreja montar um sistema educacional que pudesse levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, à salvação das suas almas. Nós até citamos no nosso esboço um belo artigo do pastor Altair Germano a respeito do papel de Lutero na educação cristã. Os irmãos leiam aí, e nós até colocamos o link do artigo do pastor Altair Germano. E esta verdade foi tão grande, irmãos, que não só os protestantes que surgiram com a reforma, mas a própria igreja romana percebeu que o povo tinha que ser instruído. Logo após a reforma veio a reação da igreja católica, que convocou o Concílio de Trento,
E a Igreja Católica Romana, ela, no Concílio de Trento, na chamada Contra-Reforma, ela também assumiu que deveria instruir o povo. Carlos Borromeu, que hoje é um santo católico, Carlos Borromeu, que era arcebispo de Milão, ele fez o primeiro catecismo. Ele que criou o curso do catecismo. Hoje os católicos não mandam as crianças para fazer o catecismo para depois fazer a primeira comunhão. Foi ele quem criou, o Carlos Borromeu. Ele criou o catecismo e criou os catecismos aos domingos para ensinar as crianças a doutrina católica. Até os católicos dizem que foi a primeira escola dominical. Foram eles que criaram. Porque eram voluntários que ensinavam a doutrina católica aos domingos para as crianças. Porque até a Igreja Romana percebeu que o povo tinha que ser instruído, tinha que ser ensinado. É verdade que eles ensinavam o catecismo, não ensinavam a Bíblia, porque eles eram contra o princípio de Lutero, de que a palavra de Deus é a verdade. A Igreja Romana, ela entende que a tradição está acima da... A tradição está acima da palavra de Deus. Nós não entendemos assim porque Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Mas, de qualquer maneira, até os católicos romanos entenderam que havia necessidade de impedir que o povo fosse ignorante. E é interessante que o Papa Emérito Bento XVI, ele chegou a dizer em 2007 e que o maior problema da igreja hoje é a ignorância religiosa dos seus membros. É por isso até que a Igreja Romana este ano está comemorando o Ano da Fé, querendo incentivar os seus fiéis a estudarem a doutrina católica. Porque até a Igreja Romana compreende que quem não conhece a doutrina é destruído, não pode servir a Deus. Então nós vemos que com a reforma novamente se reabriu esse interesse da igreja em ensinar os seus filhos, a ensinar os servos de Deus para que eles possam crescer espiritualmente. Nos países protestantes, como normalmente os países protestantes, a igreja protestante, como a igreja luterana na Alemanha, a igreja da Inglaterra, que é a anglicana na Inglaterra, elas acabaram sendo ligadas ao Estado. Essa educação era feita pelas escolas, porque naquele tempo o sistema educacional era forjado pela Bíblia. O sistema educacional, a escola secular, ela era baseada na Bíblia. Então o ensino da doutrina se fazia nestas escolas. Ocorre que, a partir do século XVIII, nós vamos ter um grande problema na Europa. Por quê? Porque no século XVIII começa a chamada Revolução Industrial. Ou seja, com a criação das máquinas a vapor, se criam as indústrias, como a gente conhece hoje. Aquela produção em série. A gente começa a criar as indústrias. A economia passa a não ter mais base na agricultura, no campo, e passa a ter a base na indústria, que era na cidade. E a Inglaterra, que foi o primeiro país do mundo a se industrializar, ela tem uma grande transformação social. Por quê? Porque as pessoas saem do campo e vão morar na cidade. Isso mudou toda a sociedade inglesa. As pessoas saíram do campo, onde viveram lá por séculos e séculos, e foram morar nas grandes cidades. Aí surgiram aquelas favelas, surgiram todo aquele problema que nós temos hoje no Brasil também. Então, e com essa mudança, a sociedade se desestruturou, a família se desestruturou. Por quê? Porque as famílias vieram para as cidades,
Os pais foram trabalhar, eu digo quando o pai era pai e mãe, e até crianças, porque naquele tempo não tinha lei trabalhista, não, de jornada de 8 horas de trabalho. A jornada de trabalho era 16, 17, 18 horas, e trabalhava todo mundo, pai, filho, mãe, e era uma exploração muito grande. E o que aconteceu com isso? As famílias mudaram a sua forma de viver nas grandes cidades. E não demorou muito. As grandes cidades inglesas, Manchester, Gloucester, Liverpool, estas grandes cidades industriais, onde estavam concentradas as indústrias na Inglaterra, começaram a ver o que nós estamos acostumados hoje. Ver favela, criminalidade, violência. Os filhos não eram mais ensinados pelos seus pais. Por quê? Porque trabalhavam 18, 19 horas por dia. Só tinham o domingo de descanso. E aí começou a surgir todos os problemas. Os vícios, o alcoolismo, a prostituição, a violência, a criminalidade. Começou as crianças a entrarem no crime. Por quê? Porque não tinham ensino da palavra de Deus. Quando não se tem ensino da palavra de Deus, quando a família está desestruturada, a sociedade se corrompe. E é no meio desta realidade que um jornalista inglês chamado Robert Raikes, que viveu de 1736 até 1811, Raikes, ele era cristão e ele trabalhava nos presídios, porque aí começou muita gente presa, né? Começou a superlotar as cadeias com a violência. E ele começou a evangelizar nas cadeias. Mas ao evangelizar nas cadeias, ele começou a perceber que não adiantava falar de Jesus para as pessoas quando elas estavam na cadeia, quando elas já tinham virado criminosas. Por que não falar de Jesus antes que elas virassem criminosas? E sabe como foi que ele percebeu isso? Um dia ele estava escrevendo um artigo sobre o trabalho dele nas cadeias, quando começou uma briga de crianças, era um domingo, e as crianças estavam na rua, brincando, e começaram a brigar. E ele foi lá e viu que as crianças estavam quase se matando na briga, e ele percebeu ali que aquelas crianças, que era o único dia que elas tinham de descanso, e elas ficavam na rua, porque os pais estavam descansando em casa, aquelas crianças não tinham nenhum princípio, não tinham nenhum conhecimento das coisas de Deus. Aí ele percebeu, ele foi despertado pelo Espírito Santo, de que se aquelas crianças não fossem ensinadas na palavra de Deus, elas virariam criminosas. Não adianta eu só evangelizar no presídio, eu tinha que evangelizar essas crianças antes delas irem ao presídio. Foi aí que surgiu a Sunday School, a escola dominical. Raikes teve esta ideia e começou a usar os templos nos domingos, de manhã e de tarde, para ensinar estas crianças. Ele tirava essas crianças das ruas e com voluntários ensinavam para aquelas crianças a ler, ensinavam aquelas crianças as 4 operações, a matemática, e ensinavam as crianças a Bíblia Sagrada. Em pouco tempo, esse movimento cresceu, e é desse movimento que surgiu o sistema educacional inglês que existe até hoje. Raikes criou a escola dominical com esse nome, mas que estava cumprindo aquilo que Deus estabeleceu desde o Jardim do Éden, complementando o que a família não podia fazer, por causa da exploração da Revolução Industrial, por causa da jornada de trabalho, porque as crianças as crianças trabalhavam, os pais trabalhavam, as mães trabalhavam. Raikes então colocou a igreja para suplementar, para cobrir esta falha, e começou a ensinar a Bíblia Sagrada e a ensinar os rudimentos educacionais para aquelas crianças. Em 1780, ele cria na cidade de Gloucester
a escola dominical. Ele morreu em 1811, mas em 1831, 1/4 da população da Inglaterra frequentava a escola dominical. E isso se disseminou pelo mundo inteiro, em outras denominações. As igrejas começaram a ver a importância, a necessidade que tinham de complementar o ensino da palavra na família. E tanto é assim que as Assembleias de Deus, que surgiram no Brasil em 1911, no mês de julho, como todos nós sabemos, mês de junho, como todos nós sabemos, logo 3 meses depois, ela já tinha sua primeira escola dominical lá em Belém do Pará. Então, foi algo que foi disseminado. Até a igreja adventista, como ela guarda o sábado, ela criou a escola sabatina, mas que é a mesma coisa da escola dominical, sabe por que no sábado? É por isso até que nós colocamos no nosso esboço alguns pensamentos de Ellen White a respeito da escola sabatina, mas que é a escola dominical do mesmo jeito. O que é a escola dominical, irmãos? E aí nós temos que usar a definição lapidar do pastor Antônio Gilberto, o nosso consultor doutrinário e teológico da CPAD. Ele diz assim: a escola dominical é a escola de ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina, conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus à igreja, conforme Mateus 28:20 e Marcos 16:15. Ela não é uma parte da igreja, é a própria igreja ministrando ensino bíblico metódico. Irmãos, a escola dominical não é um departamento da igreja, é a igreja. É a igreja que, através desta ferramenta que é a escola dominical, ela evangeliza enquanto ensina. Cumpre o que Jesus mandou. Ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Mateus 28:20. Mas também em Marcos 16:15 está escrito: ide, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja, na escola dominical, ela cumpre as suas duas principais e fundamentais missões, que é evangelizar, pregar o evangelho aos incrédulos e ensinar os crentes, ensinar a palavra de Deus aos crentes. Então a escola dominical, ela traz desde a sua origem este papel que já estava lá na lei para os levitas e sacerdotes, que era a leitura septenal da lei. Aqui nós temos a cada semana, a cada domingo, a igreja completando o ensino doutrinário da família. É por isso que nós dissemos que a escola dominical é o principal auxiliar da educação doutrinária familiar. A escola dominical não substitui a família, mas é a principal ferramenta para que a família possa ter um ensino doutrinário a contento. A escola dominical vem ajudar, auxiliar a família no ensino da palavra de Deus. E pela história nós vemos hoje, quando também hoje pais e mães trabalham, quase sempre pais e mães trabalham, há uma necessidade para a própria sobrevivência do lar. E nos dias de hoje, em que as escolas, ao contrário do que aconteceu na Inglaterra, do que aconteceu na Alemanha de Lutero, hoje as escolas, elas não estão mais baseadas na Bíblia Sagrada. Billy Graham disse, com muita propriedade, que roubaram a Bíblia, tiraram a Bíblia das mãos das nossas crianças na escola. Hoje a escola trabalha contra a palavra de Deus. Hoje o sistema educacional, ele é contrário à palavra de Deus. Então, diante deste quadro hoje,
Quando nós sabemos que diminuiu o tempo para que pais ensinem seus filhos em casa a palavra de Deus. Quando nós sabemos que nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças são bombardeados com ensinos antibíblicos, seja pela mídia, seja pelo sistema educacional, nós vemos hoje a importância que a escola bíblica dominical tem. E é justo nos dias de hoje, quando a escola dominical é mais importante do que foi quando ela foi aberta em 1911, lá em Belém do Pará, nas Assembleias de Deus. É justo hoje que nós estamos vendo a escola dominical ser desprestigiada nas nossas igrejas. Justo hoje que a escola dominical tem que ajudar mais, porque a família já não dá conta do recado, como dava antigamente. E ainda hoje, a mídia e a escola atuam contra o bem-estar da família. É justo neste momento que a escola dominical anda desaparecida de muitas igrejas. Irmãos, as estatísticas mostram que só 10% dos nossos membros frequentam a escola bíblica dominical. É por isso que nós estamos vendo o que nós estamos vendo hoje na igreja. Famílias destruídas, famílias desestruturadas. É por isso que nós estamos vendo os nossos jovens, adolescentes e crianças se desviando do evangelho. Por quê? Porque a família não está tendo a necessária ajuda da escola bíblica dominical. Para que a família seja ajudada pela escola bíblica dominical, é preciso que ela faça duas coisas. Primeiro, que ela frequente a escola bíblica dominical. Não é mandar os seus filhos para a escola bíblica dominical. Você também tem que ir para a escola dominical com os seus filhos. Uma família que frequenta a escola bíblica dominical assiduamente, que comparece toda a escola bíblica dominical, ela se fortalece. Por quê? Porque a escola bíblica dominical só pode ajudar a família se a família for à escola bíblica dominical. Você precisa ir à escola bíblica dominical. A família precisa comparecer à escola bíblica dominical. Mas não é só ir à escola bíblica dominical. É preciso que a família vivencie a escola dominical em casa. Como que isso é possível, irmão Caramuru? Fácil. Em casa, reúna a sua família. E estude a lição. Leia, tem a leitura diária, nós temos aqui a leitura diária. Faça a leitura diária, medite sobre a leitura diária com os seus familiares. Cada faixa etária, seu filho, veja a lição do seu filho, ensine com ele, estude com ele a lição durante a semana. É interessante, irmãos, toda escola manda lição de casa. Tem que fazer lição em casa para aprender o que... Escola dominical tem que ser assim também. A gente tem que estudar em casa, a gente tem que fazer o estudo em casa para poder ir ao domingo, à escola dominical, já sabendo o tema, para tirar as dúvidas, para poder se aprofundar. Então, como é que a família vai ser ajudada pela escola dominical? Primeiro, comparecendo à escola dominical. Segundo, vivendo a escola dominical em casa, estudando a escola dominical, a lição da escola dominical. É por isso que eu coloquei aí um texto da Ellen White, onde ela diz que é fundamental que a escola, ela chama escola sabatina, porque lá é no sábado, mas ela diz que é preciso estudar a lição em casa, senão não tem sentido você ir para a escola dominical. Escola dominical é 1 hora só, irmãos. 1h30, 2 horas no máximo. Mas eu posso viver a escola dominical durante toda a semana. Uns 20, 30 minutos durante toda a semana. E certamente o papel da escola dominical de completar e fortalecer a igreja será feito. Mas como a escola dominical pode ajudar a família? Nós estamos vendo como é que a família pode... O que a família deve fazer. Agora, o que a escola dominical deve fazer?
Primeiro, a primeira coisa que a escola dominical deve fazer é não interromper as suas reuniões. E é esse um grande problema nos dias de hoje, irmãos. Qualquer coisa, suspende a escola dominical. Tem festa não sei o que, suspende a escola dominical. Morre um irmão, suspende a escola dominical. Nós não podemos permitir isso. Sabe por quê? Porque quando você suspende a escola dominical, você quebra a sequência. Nós temos 13 lições por trimestre. Tem uma sequência a ser feita. E se você quebra a sequência, você tem prejuízo pedagógico e prejudica a família. A família quer comparecer à escola dominical, mas nunca tem escola dominical. É a primeira coisa que a escola dominical deve fazer pelas famílias é não interromper as reuniões. Segundo, não permitir que os departamentos da igreja prejudiquem a escola dominical. Não adianta nada você ter escola dominical todo domingo, se um dia o departamento de senhoras marca uma saída na hora da escola dominical, ou logo em seguida a escola dominical, ou num horário que não permita que os membros daquele departamento venham à escola dominical. Nós precisamos ter uma agenda que não prejudique a escola dominical. A escola dominical não é um departamento da igreja. Veja o que o pastor Antônio Gilberto diz. A escola dominical é a própria igreja que se reúne e ao mesmo tempo evangeliza e ensina. Hoje também nós temos muito folguedo, muita festa que não serve para nada, porque Jesus não salva ninguém, Jesus não batiza ninguém com o Espírito Santo, Jesus não cura ninguém, é só uma mera confraternização social. Irmãos, igreja não é clube, igreja tem um papel a cumprir, pregar o evangelho, fortalecer os crentes. Por isso os departamentos não podem atrapalhar a escola dominical. Uma outra maneira que a escola dominical pode ajudar as famílias é ser, juntamente com os irmãos que evangelizam, trouxer os incrédulos principalmente para a escola dominical. Mas muitas pessoas têm resistência em vir a um culto. Mas se for para a escola dominical, nós vamos ver que há uma grande possibilidade delas frequentarem a escola dominical. Então é preciso também que a escola dominical abra um espaço para que os evangelizadores tragam os incrédulos e as suas famílias para assistir à escola bíblica dominical. Nós temos que ajudar não só a família dos crentes, nós também temos que ajudar a família dos incrédulos. Uma outra forma que a escola dominical ajudaria é criando tarefas de casa para a escola dominical. Já falei disso aqui. Né? Então, para incentivar a família a estudar a lição em casa, dê tarefas, dê trabalhos, dê atividades para que a família faça durante a semana. Mas a escola bíblica dominical também, irmãos, deve ajudar as famílias hoje no que diz respeito a esse ataque da mídia e esse ataque da escola. Lembre-se que eu disse aqui que Robert Raikes, quando criou a escola dominical, ele ensinava as crianças a ler e a fazer as 4 operações, porque elas não frequentavam a escola. Hoje os nossos filhos frequentam a escola, se bem que a escola no Brasil é uma porcaria, tanto é verdade que tem muita gente que não é nem alfabetizado, tá? Terminou o ensino fundamental e não sabe ler, nem escrever. Então hoje a igreja tem que, diante dessa realidade, também a escola dominical ela tem que se preparar para ajudar os pais a acompanhar o que os seus filhos aprendem na escola. Essa dimensão hoje tem sido perdida, mas nós temos que recuperar esta dimensão secular da escola dominical. É preciso que os pais na escola dominical sejam ensinados a como combater esses falsos ensinos que se dão nas escolas e na mídia. E os professores da escola dominical, eles têm que estar atualizados para combater todo falso ensino,
toda mentira que é lançada na mídia e é lançada nas escolas. Cabe à escola bíblica dominical criar atividades na igreja, palestras, seminários, simpósios, para preparar os pais e também tirar, como fez o profeta Eliseu, tirar o veneno da panela com a farinha, com a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos na escola dominical, preparar os nossos professores para que eles mostrem para os nossos filhos, mostrem para os pais o que está sendo ensinado nas escolas e que não é de acordo com a palavra de Deus. Para que os nossos filhos, para que os pais possam entender o que a Bíblia fala a respeito do materialismo, a respeito do evolucionismo, a respeito do secularismo, de todos esses falsos ensinos que são dados nas escolas. Os nossos filhos têm que ser preparados para saber o que a Bíblia diz a respeito desses assuntos e sobre as mentiras que estão sendo ensinadas na escola. A escola dominical, ela tem que ser a escola da verdade, a escola da palavra de Deus. Nós temos que mostrar para os nossos alunos que a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. E todas as mentiras veiculadas no mundo têm que ser combatidas e desmascaradas na escola bíblica dominical. Alguém pode me achar um utopista, mas eu ainda quero ver uma escola dominical que tenha essa dimensão secular, que possa combater as mentiras que estão tentando colocar na mente dos nossos filhos. Para isto, os pais têm que ser ensinados, inclusive, a acompanhar o que os seus filhos estão aprendendo na escola. É desta maneira que se deve relacionar a família com a escola dominical. Amém.